Olá, alunos! Vamos dar continuidade à nossa matéria hoje, tá? E na aula de hoje, a gente vai entrar um pouquinho em alguns conceitos básicos da farmacologia. Então, gente, dentro da farmacologia, assim como qualquer outra área, seja biologia, química, enfim, existe uma divisão, né? Então, cada área dentro da farmacologia estuda um aspecto, estuda às vezes, né, como o fármaco vai atuar sobre o organismo, como o organismo vai atuar recebendo aquele fármaco e vice-versa. Então, é preciso estudar isso, né, para a gente entender como aquele medicamento, aquele fármaco, aquele remédio vai se comportar no paciente que a gente vai administrar, né, esse remédio. Então, por que a gente tem que saber, pelo menos assim, o básico dos medicamentos que mais são usados em hospital, como dipirona, por exemplo? Por que a gente tem que saber o que vai acontecer, né, com aquele paciente, o que pode acontecer com aquele paciente? Porque, gente, muitas das vezes, os pacientes vão questionar. Ai, mas eu vou sentir algum efeito colateral? Ai, vai me dar coceira, vai me dar febre mais pra frente, né? Daqui a algumas horas pode me dar febre. Gente, isso é normal. E esses questionamentos não vão vir pro médico, pra enfermeira, vão vir pra vocês, técnicos. Então, por isso, é importante entender esses conceitos, né, da farmacologia que eu quero trazer para vocês. Então, gente, a farmacocinética é uma divisão ali da farmacologia, tá? Mais para frente a gente vai ver outras divisões da farmacologia também. Mas a farmacocinética vai estudar como o organismo dos seres vivos vai fazer, né, vai atuar, digamos assim, com o fármaco que está sendo absorvido naquele organismo. Como que vai ser absorvido, como que vai ser distribuído, como que vai ser excretado, como vai ser biotransformado e etc. Ou seja, vai avaliar os efeitos que o corpo faz com o fármaco, diferente da farmacodinâmica. A farmacodinâmica vai estudar o mecanismo de ação do fármaco dentro do organismo, ou seja, estuda como o fármaco vai atuar dentro do organismo. Então, voltando, na farmacocinética, vai avaliar os efeitos do corpo sobre o fármaco, e na farmacodinâmica, o efeito do fármaco sobre o corpo. Eu coloquei aqui essa ilustração que eu acredito que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem a farmacocinética, o efeito do corpo sobre o fármaco, e a farmacodinâmica, o efeito do fármaco, do remédio, sobre o corpo, tá bom? Gente, entendam isso. Por favor, se vocês não entenderam, volta a aula e escuta eu explicando de novo, tá bom? E aí a gente entra, né, em algumas terminologias básicas dentro da farmacologia. Então, agonista. Agonista é uma substância química que ela é capaz de se ligar a um receptor. Ela vai modificar a sua forma e vai promover uma resposta celular ou tecidual para essa ligação, tá? O antagonista, uma substância química que também pode se ligar a um receptor, mas ele não vai modificar a sua forma. E impede, né? Isso vai impedir a ligação do agonista ao receptor. As enzimas. As enzimas são substâncias químicas que é capaz de aumentar a velocidade das reações químicas dentro do nosso organismo. Vocês já devem ter ouvido, né, falar sobre enzimas. Meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário que um fármaco precisa, né, para concentrar, né, para que haja a concentração desse fármaco
e que essa concentração seja reduzida em até 50% dentro do organismo. Ou seja, é o tempo que vai demorar pro fármaco ir acabando ali o seu efeito sobre o organismo. E as vias de administração, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente cada uma delas, mas já adiantando, né, são as vias, né, pela qual o paciente vai receber aquele medicamento. Ou seja, as vias que o medicamento vai entrar em contato com o organismo do paciente, tá bom? E aí agora, né, a gente entra no que eu disse anteriormente, que é a divisão da farmacologia. Então, como eu disse, né, assim como qualquer outra área, a farmacologia ela pode ser dividida em diversas áreas, como a farmacocinética, a farmacodinâmica, a farmacogenética, farmacogenômica, farmacoepidemiologia. A gente vai ver meio por cima cada uma delas, tá bom? Então, a farmacogenética. A farmacogenética vai estudar a influência da genética sobre as respostas farmacológicas que aquele organismo vai liberar. Ou seja, né, a genética pode sim influenciar sobre o resultado, né, que um medicamento vai ter sobre um organismo tal, tá? Mas isso a gente iria aprofundar muito em farmacogenética e não é a nossa área. A farmacogenômica vai utilizar de informações genéticas para a prescrição de uma farmacoterapia individual. Ou seja, né, vai estudar a interação entre os genes e o fármaco. É bem parecido com a farmacogenética, né? Mas na farmacogenômica, entende, né, os genes daquele organismo e prescreve um fármaco para ajudar, né, aquele organismo segundo os genes daquele paciente X. A farmacoepidemiologia, ela vai estudar o efeito do fármaco a nível populacional. Então, é preciso escolher uma população X, né, e um medicamento específico. Por exemplo, a gente vai estudar como o dipirona atua em mulheres de idade de 30 a 35 anos. Então, essas mulheres, né, dentro desse estudo, vão ser voltadas, né, vão ter ali para onde ir, né, procurar ajuda e tudo mais. E dentro dessas mulheres de idade X a X, né, eles vão colher os dados que aquele organismo vai liberar, digamos assim. Se é comum que as mulheres tenham febre, é mais comum que nos homens. Eles vão ver fazendo esse estudo, tá bom? Tipo uma pesquisa de campo, tá? Então, gente, aqui a gente chega no final da nossa aula, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa parte, né, da divisão da farmacologia, podem ficar tranquilos, eu trouxe porque o livro de vocês traz, né? Então, a gente tem que falar dessa divisão, mas o que vocês precisam entender é a farmacocinética e a farmacodinâmica, que é o que na enfermagem a gente vai usar mais, tá bom? Bom, pessoal, eu espero vocês na nossa próxima aula.